Olá, meu amorzinho! É hora de aulinha! E hoje nós vamos ter aulinha de português e geografia! Vamos nessa! Unidade 7. Pessoas de diferentes lugares. Olha aí o que o nosso livro trouxe. 2 páginas mostrando pessoas de vários lugares, de vários países. Pessoas do Japão, da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, de vários lugares diferentes. E o que você pode observar nessas pessoas? Elas são todas iguais? Estão vestidas iguais? Não, são pessoas diferentes, com roupas diferenciadas, olhinhos puxados, pessoas de cabelos lisos, cabelos encaracolados, pessoas diferentes de acordo com o lugar onde elas vivem. Diferentes modos de vida. Assim como você, muitas outras crianças que vivem em diferentes lugares do mundo também realizam atividades no dia a dia. Mas será que a vida dessas crianças é semelhante ao modo de vida de vocês? Será que é igual ou será que é diferente? Vamos ler agora os depoimentos de crianças de diferentes países, para a gente conhecer e saber como eles vivem. Começando. Vamos começar primeiro com o depoimento do Henrique. Gosto de jogar futebol e beisebol, esporte nacional da Nicarágua. Aqui também temos muitos pratos típicos, como a nacatamal, que é uma massa de milho com carne de porco, molhos, cebola e arroz. Suco de Jamaica, que é feito de uma flor fervida na água. E arroz e feijão. Nossa maior festa é a Puríssima Concepção de Maria, que acontece no dia 7 de dezembro e é homenagem à Virgem Maria. As famílias passam de casa em casa e os que podem dão algum presente, como brinquedos, comidas ou alguma bebida, tá? Então, quem está contando para nós esse depoimento, ele é o Henrique. E ele é lá da cidade de Managuá, no país da Nicarágua. Vamos para o próximo depoimento? Agora é a vez da Morita. Engraçado esse nome, né? Ela se chama Morita. E ela vive lá na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Vamos ler. Gosto muito das praças e do cinema do meu país. Aqui jogo futebol, jogos de tabuleiro e pulo corda. Eu gosto de comer panquecas de manhã e de lanche da tarde. No almoço, gosto de comer bife à milanesa com batata frita. E na janta, algum tipo de pasta. Eu gosto de tomar mate, que é um tipo de chá de ervas. Mas, se está muito quente, queima a língua. Então, não tomo muito. Eu gostaria muito de conhecer o México, onde se usam roupas muito coloridas e se comemora o Dia dos Mortos. Ui, que horror! Então, quem contou isso para nós é uma menininha de 8 anos chamada Morita,
que mora lá em Buenos Aires, na Argentina. Vamos ver o próximo depoimento. Agora é o depoimento do Augusto, que tem 10 aninhos e mora em Montevidéu, que fica lá no Uruguai. Vamos ler. Para mim, ser uruguaio significa gostar de mate, de churrasco, de doce de leite e de futebol. Aqui também se come macarrão, ravioli recheado, ovo frito, hambúrguer, batata frita, peixe e chivito, que é um tipo de sanduíche uruguaio com carne. E por último, mas não menos importante, o croissant. Gosto muito de lugares como Maldonado, 33 Colônia, El Salto, Termas e o litoral. Gosto de jogar Fortnite, Dragon Ball Z, esconde-esconde e polícia e ladrão. O que eu mais gosto na escola é o teatro, as quadras e as aulas de inglês, o recreio e também quando começam as férias. Então, esse foi o Augusto, lá do Uruguai. Agora é a vez da menininha que se chama Ximena. A Ximena tem 8 anos e ela é de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no México. Vamos ler o que a Ximena fala? Ela começa assim. Brinco com meus amigos e professores no pátio da escola, de polícia e ladrão. Atrapadas, que é a mesma coisa que a gente chama de pega-pega. Futebol e basquete. Só não gosto de matemática. É que as aulas terminam às 3 da tarde. 1 hora antes, eu já quero ir embora. Gosto muito de comida mexicana. Gosto dos rios e do clima, mas não gosto da violência que tem aqui. Minha mãe faz um bordado tradicional com figuras que os antepassados usavam para guardar suas coisas. Estou aprendendo com ela e já bordei algumas peças mais simples. Uma das festas mais conhecidas do meu país é o Dia dos Mortos. A gente faz um altar para os familiares que morreram e lá colocamos caveirinhas e coisas que eles gostavam. Por exemplo, se a pessoa gostava de mexerica, colocávamos essa fruta lá. Eu costumo me fantasiar de Catrina. O que é uma Catrina? É uma caveira feminina mexicana. Meu Deus, pessoal! Eu não queria ser lá do México, não. Esse negócio de morto, fazer altar para os mortos, eu não gosto disso, não. E você? Hein? Ficou curioso? O Jornal Joca é um portal de notícias destinado a crianças e jovens. Por meio de uma linguagem simples e de fácil compreensão, traz os mais variados assuntos, como tecnologia, esporte, cultura, curiosidades, enfim, etc. Procure aí, Joca, o único jornal para quem tem de 7 a 12 anos. Agora vamos lá. Olhando os depoimentos que nós acabamos de ler, do Henrique, da Morita, do Augusto e da Ximena, vamos responder as perguntinhas. Número 1. O texto que você leu
ele traz alguns depoimentos. Eu quero saber, os depoimentos que foram dados por que tipos de pessoas? Pessoas inventadas da imaginação ou de pessoas reais que existem de verdade? O que você acha? Pessoas reais que existem de verdade. Eles contaram como é lá no país deles, o que eles fazem, o que eles gostam de brincar, quais são as festas importantes, os costumes de cada um, não é verdade? Número 2. Com que objetivo os depoimentos foram apresentados? Por que a tia colocou esses depoimentos aí? Por que eu queria que vocês soubessem da vida de crianças de diferentes lugares? Vamos ver? Foi para mostrar que as crianças têm hábitos e costumes iguais, mesmo sendo de lugares diferentes? Nós lemos aí 4 depoimentos. Eles têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, mesmo um sendo do México, do Uruguai, da Argentina? Não foi assim. Vamos ver a próxima. Foi para apresentar informações sobre o modo de vida das crianças de diferentes locais? Quando eu mostrei para vocês os depoimentos, vocês aprenderam sobre a vida de crianças de diferentes locais? Sim ou não? Sim, foi isso mesmo. Mas vamos ler a próxima. Destacar o que cada criança faz em seu dia a dia quando está passando as férias na casa de familiares? Foi isso que nós fizemos? No depoimento, eles contaram para vocês o que eles estavam fazendo na casa de alguém da família quando eles estavam de férias? Não. Então, a resposta correta é a segunda. Vamos para o próximo. Número 3. Releia as informações a seguir com a criança a que elas se referem. Então, nós temos aí, letrinha A, é uma criança que tem 11 anos e é da Nicarágua. Letrinha B, é uma criança que tem 8 anos e é da Argentina. Letrinha C, tem 10 aninhos e é do Uruguai. E a letrinha D, é uma criança de 8 anos e é do México. E aí aparecem os nomes das crianças. A Morita, o Henrique, a Ximena e o Augusto. Se você não se lembra, é só você voltar lá no depoimento, no finalzinho, embaixo de cada um, tem o nome deles, a idade e de que país que eles são, tá? Se você olhar, você vai descobrir que quem mora na Nicarágua é o Henrique. E você vai descobrir que quem tem 8 aninhos e mora na Argentina é a Morita. E que quem tem 10 aninhos e mora no Uruguai é o Augusto. E quem tem 8 aninhos e mora no México é a Ximena. Então vai ficar assim, ó. B para o personagem Morita, A para Henrique, D para Ximena e C para o Augusto. Agora é o número 4. Nos depoimentos, cada criança falou sobre os esportes que costuma praticar. Que esporte que foi citado por todos eles? Cada um falou 1, 2, 3 esportes, né? Mas teve um esporte que todos falaram. Qual foi esse? Será que foi o basquete? Será que foi o futebol? Será que foi pega-pega? Ou será que foi ginástica? Qual desses aí que a Morita falou, a Ximena, o Henrique e o Augusto? Os 4. Foi o futebol.
todos os quatro têm o costume de jogar futebol. Número 5. Henrique e Ximena citaram festas típicas da região onde eles moram. Escreva quais festas foram essas. Aí você vai colocar o nome do Henrique e qual foi a festa que o Henrique falou. Depois coloca o nome da Ximena, qual foi a festa que a Ximena falou. É só você ir lá no depoimento do Henrique e olhar o nome da festa. E depois vai lá no depoimento da Ximena e olha o nome da festa que ela disse, tá? Depois você confere aí. O Henrique falou que lá na região dele existe uma festa chamada Puríssima Concepción de Maria. E a Ximena disse que lá na região dela eles têm uma festa que é o Dia dos Mortos. Número 6. Morita diz que deseja conhecer o México. Por que esses pais? Por que esse país chamou a atenção dela? Por que a Morita decidiu que ela quer conhecer o México? O que tem lá no México que ela quer conhecer? Vamos olhar as 3 respostas. Porque nele as pessoas usam roupas muito coloridas e comemoram o Dia dos Mortos. Pode ser que sim, não é? Vamos ver a outra. Porque ela ama comer bife à milanesa com batata frita. Ou porque gosta muito da comida mexicana, dos rios e do clima. O que você acha que é a resposta? Vamos voltar lá no depoimento da Morita e vamos olhar. Aí você vai descobrir que ela quer conhecer o México, porque eles usam roupas muito coloridas e comemoram o Dia dos Mortos. Agora vamos pegar português e conectar com geografia. Os depoimentos mostraram como vivem crianças de diferentes países da América Latina. Veja o mapa a seguir onde cada país está localizado. Olha, nós temos aí de verde o México, a Nicarágua, a Argentina e o Uruguai. Tá vendo como tem uns que são bem distantes e outros são vizinhos uns dos outros? Bacana, não é? Quando a gente estuda geografia, dá pra gente aprender mapas. Agora, nós vamos começar na nossa aulinha de geografia. E nós vamos trabalhar da página 12 até a página 16. Vamos começar. Ruas mudam com o tempo. Preste atenção que não é difícil, não. As ruas mudam com o tempo. As fotografias a seguir retratam a mesma rua em épocas diferentes. Observe as transformações. A primeira foto é lá da Avenida Rio Branco, que fica lá no Rio de Janeiro. E ela foi tirada há muito tempo atrás, no ano de 1912. Já passou muito tempo, não já? Aí agora, olha essa mesma rua, esse mesmo lugar, depois de algum tempo. Essa foto foi tirada nos dias de hoje e é o mesmo lugar. É a rua Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. Dá pra gente ver que houve muitas mudanças, não houve, pessoal? Igual ou diferente? Discuta com seus colegas sobre os elementos que permaneceram na imagem da rua retratada acima e os elementos que mudaram. O que continuou e o que mudou. Depois, você vai comparar as imagens com a rua em que você mora. Será que tem coisas iguais? Será que tem coisas diferentes? Vamos lá.
Olha só, o que a gente pode ver que mudou e o que continuou? Continuou algumas árvores, continuou esse prédio aí da esquina, mas os outros mudaram, tiveram mais meios de transporte diferente. Agora a rua é uma rua asfaltada, uma calçada própria para os pedestres. Então muita coisa mudou mesmo, não foi? Porque as ruas podem mudar com o tempo. Por quê? Ao longo do tempo, as ruas podem ser transformadas pela ação das pessoas. Algumas ruas mudam muito pouco, outras mudam tanto que, se compararmos uma foto antiga e uma foto atual, fica até difícil de acreditar que se trata do mesmo lugar. Essas mudanças podem acontecer por causa do aumento da população, mais pessoas, que pede para mudar, não é? Quando tem muita gente, precisa de muito lugar para morar, muito lugar para trabalhar, não é? Esgoto, asfalto, poste de luz, precisa de muita coisa, não é? Então precisa tirar árvores de alguns lugares para poder plantar em outros, para poder construir, abrir mais ruas, crescer a cidade, não é? Construção de novas moradias, de novos comércios. Às vezes pode construir uma praça, um banco, não é? Então o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Veja as imagens a seguir que mostram uma mesma rua em duas épocas diferentes. Vamos lá. Olha só, na letrinha A, nós estamos vendo aí esse lugar que se chama Viaduto do Chá e fica lá na cidade de São Paulo. Só que essa foto aí é uma foto muito antiga, que foi tirada há muitos anos atrás, lá no ano de 1919. Olha só como eram as construções, as janelas, as portas. Olha os meios de transporte, né? Eram bondes que passavam em trilhos, ou então charretes, ou então aqueles carros que parecem jipe que você tinha que rodar a manivela, né? Os postes de luz eram diferentes, muita coisa diferente. Agora, esse mesmo lugar nos dias de hoje. Gente, nem parece o mesmo lugar, não é verdade? Olha só, quanta vegetação, tanto de planta. Olha só como foi construído novos prédios, agora diferentes. O asfalto, porque antes as ruas não eram asfaltadas, eram umas pedras que a gente chama de paralelepípedo. Agora tem asfalto, né? Olha só a quantidade de pedestre. Olha os meios de transporte. Agora tem carros que usam gasolina. Olha os ônibus, como que mudou. Então, gente, a diferença é muito grande, não é? Agora você vai responder a perguntinha 1, a perguntinha 2 e fazer o que está pedindo na perguntinha 3. Número 1. Quantos anos se passaram entre a fotografia A e a fotografia B? Olha só, na fotografia A foi no ano de 1919 e a foto B foi no ano de 2012. Então, quanto tempo que passou, hein? Vamos ver como que nós vamos fazer a continha? Olha só. Era 1919 até 2012.
Então, eu vou pegar 1919 mais 1. Vai ficar 1920. 19 mais 1 dá 20, não é? Então, vamos colocar aí, um cubinho, que é uma unidade. Agora, eu vou pegar 1920 mais 10, que eu vou contar de 10 em 10. Então, vai ficar 1930. Do 20, eu vou para o 30. Então, vou colocar ali uma barrinha que vale 10. Agora, eu vou pegar 1930 mais 10 de novo, que vai ficar 1940. Você aumentou 10, então vamos aumentar a barrinha que vale 10. Agora, 1940 mais 10. Depois do 40 é o 50. Então, vai ficar 1950. Aumentou mais 10. Então, mais uma barrinha. Agora, pega o ano de 1950 mais 10. 50 mais 10 vai dar 60. Então, vamos lá. Vamos colocar a barrinha que vale 10. Então, ficou 1960. Ainda não chegou no 2012. Então, vamos continuar. 1960 mais 10. Então, vai ficar 1970. Vamos colocar a barrinha lá que vale 10. Não chegou no 2012. Vamos continuar. 1970 mais 10. Vai formar 1980. Então, vamos colocar mais 10, tá? 1980 ainda não chegou no 2012. Vamos continuar. 1980 mais 10 vai formar 1990. Do 80 vai para o 90. Então, vamos colocar mais 10. 1990 ainda não é 2012. Então, vamos colocar mais 10. Vamos lá. 1990 mais 10 vai formar 2000. Então, vou colocar mais 10. Vai formar 2000. Mas 2000 ainda não é 2012. Então, vamos colocar mais 10. 2000 mais 10 vai formar 2010. Então, coloca a barrinha lá. 2010 ainda não é 2011, ó. 2010, 2011, 2012. Falta 2. Então, nós vamos pegar o 2010 mais 2. Vamos lá. Mais 1, mais 2. Agora, nós já chegamos em 2012. Vamos contar para saber quantos anos que passou? Primeiro, nós vamos contar as barrinhas, lembrando que cada uma vale 10. Então, nós vamos contar de 10 em 10. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, as barrinhas deu 90, não deu? Agora, vamos contar os cubinhos, que é de 1 em 1. Ó, agora, vamos contar os cubinhos, que conta de 1 em 1. Já tinha 90, não é? Com as barrinhas. Mais 1, 91. Mais 2, mais 3. Então, vamos lá. As barrinhas formou 90. E os cubinhos são 3. Então, 90 mais 3 começa com os números de trás, depois os números da frente. Os números de trás é o 0 e o 3. Você tem 0, ganhou 3, ficou com quantos? Ficou com 3. E você tem 9, não ganhou mais nada, ficou com 9. Então, o 9 e o 3 formou 93. Então, já se passou 93 anos que foi tirada aquela foto. 93 já é quase 100 anos de diferença. Então, no número 1, nós vamos colocar que já se passou 93 anos. Número 2.
Troque ideias com os colegas para identificar algumas mudanças que aconteceram nesta rua de uma época para outra. Depois anote aí. Bom, como você não está com seu coleguinha, você vai fazer com a tia, combinar? Vamos lá. Olha aí as duas fotos, a foto A e a foto B. A primeira foto foi em 1919 e a foto B depois de 93 anos, no ano de 2012. O que a gente pode achar aí de diferente? Vamos lá. Primeiro, olha os meios de transporte. Olha só, na letrinha A eram bondinhos que andavam em trilhos. E na letrinha B, depois de muito tempo, de 93 anos, a gente já vê os carros, tem ônibus, né? Mudou, não mudou? Outra coisa que eu acho que mudou, vamos ver se você concorda comigo. Na primeira imagem, tem pouca vegetação, poucas árvores. E na letrinha B, na segunda imagem, nos dias de hoje, dá para a gente ver que tem muitas árvores, não é? Isso também é uma diferença. Mais uma, olha só. As ruas antigamente eram construídas com uns bloquinhos chamados de paralelepípedo. E nos dias de hoje, olha aí a foto B, já é uma rua com asfalto, não é? Outra coisa que eu achei diferente foram os prédios. Alguns permaneceram iguais, não permaneceram? Mas houve mais construções de prédios, não houve? Olha aí, o tanto de prédio que foi feito e ficou diferente, não é verdade? Agora vamos escrever? Vamos lá. Muitas árvores, construção de prédios, os meios de transporte e o asfalto. Tudo isso daí foram mudanças que aconteceram nesse tempo que passou, nesses 93 anos que passaram, tá bom? Agora, exercício 3. Contorne de vermelho na fotografia B, que é a dos dias de hoje, alguns elementos que foram modificados e que não existem na fotografia A. Nós acabamos de fazer no número 2, agora nós vamos lá na imagem e vamos circular de vermelho, tá bom? Vamos lá. Ó, foto A e foto B, é para a gente circular na foto B. Então, os meios de transporte, as árvores, né, a vegetação, os novos prédios e o asfalto. Então, é só você circular de vermelho o que mudou e não tem mais como tinha antes, tá? Ficou curioso? Todos têm o direito de usar as ruas. Por isso, é importante cuidarmos delas com responsabilidade e respeito. Tem um livrinho que se chama Essa Rua é Nossa, Aprendendo a Conviver no Espaço Público. E quem escreveu esse livrinho foi a Beatriz Meireles. E ele vai mostrar noções, né, de como nós podemos nos comportar em espaços públicos e tornar melhor a nossa vida no meio da sociedade. E aí, se você quiser comprar esse livrinho, olha só como é a capinha dele, né? Essa Rua é Nossa, Aprendendo a Conviver no Espaço Público. E a autora é a Beatriz Meireles. Se você quiser, tem ele na internet para vender, tá bom? Toda rua tem sua história. Assim como nós, seres humanos, as ruas também têm história. E estão ligadas à história de uma cidade, de um país. A história das cidades, muitas vezes,
se confunde com a história de suas ruas. A rua é o local onde várias gerações, pessoas mais velhas, vão passando, tendo filhos, os netos, os primos, e vão vivendo ali. Elas convivem ao mesmo tempo, onde pessoas que se conhecem ou não se conhecem, vivem seus dias e suas noites. Aí há muitas histórias de hoje, do presente e do passado. Agora vamos conectar a aula de geografia com história. Muitas ruas das cidades brasileiras receberam nomes de pessoas ou de acontecimentos importantes para a história do país. Será que você já não andou por ruas com nome que lembram datas históricas? Por exemplo, você já andou em alguma rua que chama 7 de setembro, 15 de novembro? Ou com o nome de personagens históricos, como, por exemplo, Pedro I, Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e mais. A partir de hoje, preste atenção nas ruas por onde você anda e veja o quanto o nome dado a elas está relacionado com a história do país, do seu povo, da sua cidade. Olha aí o modelo de algumas placas. Nós temos aí rua que chama 15 de novembro, José Bonifácio, Martim Afonso, Pio XII, Avenida Brasil. Todos esses nomes foram em homenagem a pessoas ou a datas importantes do Brasil. Use o que aprendeu. Agora é hora de botar a mão na massa. Vamos lá. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Em seguida, nós vamos corrigir as que estão falsas, tá? Primeira, todas as ruas são iguais? Verdadeiro ou falso? Falso! As ruas são diferentes. Próxima. Na área rural também existem ruas, mas geralmente não são asfaltadas. Verdade ou falso? Verdade. Na zona rural, é a parte das fazendas, das chácaras, tem as ruas, não tem? Mas geralmente não tem asfalto, é rua de terra. Próximo. Os estabelecimentos comerciais, as árvores e as casas são elementos encontrados nas ruas. Quando você anda na rua, você vê árvores, casas, comércios? Sim, verdade. Próxima. As pessoas com deficiência não podem andar nas ruas. Verdade ou falso? Falso! Qualquer pessoa pode andar na rua. Mesmo se a pessoa não enxerga, se a pessoa não caminha, ela pode ir de cadeira de rodas. A rua é para todos, é pública. Próxima. As ruas mudam com o tempo. O tempo vai passando e as ruas mudam. Verdade ou falso? Verdade. Todas as pessoas têm o direito de usar a rua? Lógico, todo mundo pode usar a rua. E a última. Nas ruas estão presentes histórias antigas e atuais nos dias de hoje. Quando você passa por uma rua, às vezes tem uma casa mais antiga, ou um comércio, ou uma árvore que já foi plantada há muitos anos. Então tem sim, tem coisas antigas e coisas dos dias de hoje. É verdade. Bom, agora nós vamos parar por aqui e depois nós vamos ter mais aulinha, tá bom? Um beijinho e até amanhã.